Nós vamos ler, nesse momento da palavra de Deus, 2 textos a respeito de um crente. Então hoje é para pessoas que têm fé a palavra. Já é para pessoas que têm fé, mas estão passando por momentos da vida como se não tivessem fé. Por que as coisas estão tão difíceis para a minha vida? Gênesis capítulo 28, verso 10. Depois estaremos lendo o texto que é conectado com esse daí também, que é lá em Gênesis 32, a partir do verso 22 até o 30. Então são 2 textos. E o primeiro, Gênesis capítulo 28, do 10, primeiro 28, porque o 28, do 10 até o 17, é quando Deus se manifesta a Jacó. Pela primeira vez, há uma manifestação de Deus na vida de Jacó. Jacó via Deus na vida do seu avô, Abraão, quando Jacó ouviu, juntamente com seu irmão Esaú, até os 8 anos de idade, as histórias vividas por Abraão. Então ele via o Deus de Abraão. E o próprio Abraão contava a Jacó, até seus 8 anos de idade, o que tinha acontecido na sua vida, né? Quando Abraão morre, Jacó tinha 8 anos, Jacó e Esaú. Jacó viu as obras de Deus na vida do seu pai, Isaac. Seu pai orava insistentemente e ele via seu pai orando muito a Deus, porque Isaac era um homem de muita oração. Mas Jacó, nada disso. Jacó conhecia Deus de ouvir falar, igual Jó, igual o patriarca Jó, que diz no capítulo 42, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. Eu tenho um conhecimento particular. Jacó não tinha um conhecimento particular. A partir do capítulo 28 ele teve. Podemos dizer que Jacó aceita Cristo, vamos dizer assim, só para melhor entendimento, em Gênesis 28, nesse texto aqui. Ele tem uma forte impressão, um forte impacto de Deus. Finalmente ele conhece Deus de Abraão, ele conhece o Deus do seu pai Isaac. Conheceu, beleza. E aqui, Deus vai se tornar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque aqui ele vai ser marcado. Só que ele não vai saber isso. Ele está tão ferido, tão angustiado pela vida, talvez como você aqui, que ele não consegue entender no coração dele que tudo mudou a partir desse texto que nós vamos ver de Gênesis 28. Ele vai lutar pelos sonhos dele, ele vai correr atrás das realidades que ele tem, como você aqui. Só que a presença de Deus vai marcar ele tão grandemente, e ele não sabe disso, que tudo que ele vai buscar na vida, na verdade, não é por família, casamento, prosperidade financeira, vida independente, sucesso. Na verdade, toda a correria dele vai ser atrás de Deus, e ele vai saber isso só no capítulo 32, só depois, porque ele recebe bênção do Pai, ele recebe saúde, ele recebe prosperidade, ele recebe família. Você podia olhar para ele depois de alguns anos desse texto de 28, e ele é um homem que você olhava, ele tinha rebanhos, ele era riquíssimo, mas ele chega diante do anjo do Senhor e ele pede, me abençoa ainda mais, me dê a tua bênção, se agarra ao anjo, que é Jesus na verdade. Eu não te deixo se não me abençoar. Mas alguém pode dizer, você está louco? Você tem família, você tem até 2 esposas, tem um monte de filhos, você tem rebanhos que se perdem de vista, você é rico, você é poderoso, você tem muito dinheiro, você tem tudo, Jacó. Que falta na tua vida? Mas ele se agarra ao anjo e quer a benção. Por quê? Porque ele foi marcado aqui.
Tem um hino que eu gosto muito: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Quando nós somos marcados por uma presença de Deus, a gente pode correr atrás de tantas coisas, mas na verdade lá no fundo do nosso coração, a nossa correria vai ser por aquele que nos marcou. Você pode correr atrás dos teus sonhos, dos teus ideais, mas se você for marcado por Cristo, nada vai te deixar satisfeito, senão a presença dEle. A presença dEle sempre vai ser aquilo que você vai buscar, porque quem é marcado por isso, nunca mais é o mesmo, sempre vai almejar essa presença, sempre vai almejar essa palavra, sempre vai almejar esse encontro. E essa mensagem o título dela: Os Sonhos de Deus para a Vida de Jacó. Porque Jacó, depois nós vamos ver no próximo capítulo, ele vai ter sonho. Mas tem os sonhos de Deus para a vida dele. Essa aqui, olha aqui, vamos ler esse versículo. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Fica aqui para os irmãos verem. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e pôs na sua cabeceira. Ele fez a pedra um travesseiro. Imagina que não estava cansado. Deitou-se naquele lugar, a cama era o chão, nada confortável. Só que sonhou, ele dormiu profundamente, de tão cansado, de tão angustiado. Ele tinha destruído a sua família. Ele roubou, antes de versículo, a besta de primogenitura que era do seu irmão. Simplesmente o primogênito tinha direito a metade da herança. Ele simplesmente roubou do irmão metade que era devido ao seu irmão, que era tudo que o seu irmão tinha. Ele tinha enganado o pai cego e deixado em polvorosa a sua mãe. E agora estava fugindo para não acabar morrendo. Nessa correria dele, estava nessa situação. E ele sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai. O Deus de Abraão teu pai, não o teu Deus. E o Deus de Isaac. Ainda não era o Deus de Jacó. E essa terra que estás deitado, eu darei a você e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas. E esses serão benditas todas as famílias da terra, por causa de Jesus. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que haja feito como eu tenho dito. Próximo verso. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, e disse: na verdade o Senhor está nesse lugar. Ele foi impactado pela presença, foi impactado pela voz, foi impactado pelo toque de Deus. Quando nós temos e sofremos o toque de Deus, a vida muda para sempre. Próximo verso, ele não sabia, ele temeu e disse: quão terrível esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, é Betel, o Deus original, e essa é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs em coluna. A pedra é uma coisa horizontal, é um símbolo da humanidade. Colocou como coluna, aliás, horizontalidade, né? A pedra estava na horizontal, símbolo do homem, horizontal. Colocou como coluna e verticalizou, símbolo de Deus. Daqui para frente vai ser Deus na minha vida. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira. Irmão, a pedra está como cabeceira, é o humano que está lutando. E o Espírito diz: até quando você vai colocar essa pedra de pé, que é símbolo de verticalidade, de divindade, de Deus? E pôs a coluna e derramou azeite em cima dela, que é um símbolo do Espírito Santo. Vamos mais o texto. Chama o nome daquele lugar Betel, o nome daquela cidade antes era Luz. Próximo verso. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo,
Se Deus for comigo, Ele não usou a palavra mágica. Alguém disse que a beleza do cristianismo está no uso dos pronomes. Meu Redentor vive. Deus meu, por que me desamparaste? Pronome. Né? Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, Deus está colocado de lado. E em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Mas espera aí, Jacó, Deus está por último. Você colocou comida, você colocou bebida, você colocou um monte de coisa, e Deus está por último. Era um cara que precisava ser transformado. Entendeu? Daí, e outra coisa, se Deus me der tudo isso, Ele será meu Deus. Sério? Esse Deus veio com graça, dizendo que vai dar um monte de promessas para você, você detonou o teu lar, e ainda você coloca uma série de condições, e ainda se Deus te der o mundo, daí você vai seguir Ele. Sério? Olha como as visões estavam distorcidas, como os sonhos dele estavam distorcidos. Gente, quando o nosso coração está distorcido, quando nossa mente está distorcida, quando nossos sentimentos e pensamentos são distorcidos por causa da nossa humanidade, nossa ferida, nossos sonhos, sabe, sonhos que você está desejando demais, que os sonhos estão te engolfando, estão te engolindo, os teus sonhos estão sendo como ondas, como vagalhões que se pegam na praia e te derrubam nas águas da praia, assim os teus sonhos. Quando isso acontece, teu coração está ferido, você está angustiado, talvez quais as agruras que você passou durante 2020, que foi um ano para os fortes, mas ainda que você está aí, você foi abalado, e abalado, o Espírito de Deus sabe, mas Ele diz que Ele tem tempo de renovação espiritual, tempo de renovação mental, tempo de renovação na palavra, tempo de renovação espiritual. Você está insatisfeito com a tua vida espiritual, com o teu contato com Deus, mas Ele promete avivamento na tua vida, porque Ele é Senhor, mas Ele quer que você substitua horizontalidade, humanidade, por verticalidade, por espiritualidade, por fé no Senhor. Ele pode todas as coisas. Próximo verso. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Ele pede uma série de coisas, ele coloca um monte de circunstâncias, de condições, como se fosse um contrato, e coloca uma série de ser, é uma conjunção condicional, como se fosse um contrato com Deus. Quer dizer, está muito comprometido, está muito torto esses pensamentos. Os sonhos de Deus para a vida de Jacó colidiam com os sonhos que Jacó tinha. Normalmente nessa época nós conjecturamos, nessa época nós planejamos. Muitos de nós, talvez você, já nos últimos dias do ano passado, você estava preparando uma série de agendas, de sonhos, de desejos, e você dizia: eu vou fazer isso e aquilo. Você tem sonhos para 2021, com pandemia, com vacinas, mundo virado do avesso, mas você tem sonhos. Que coisa que há no teu coração, que você tem sonhos tão fortes em teu ser, né? E isso faz parte da tua humanidade, não tem problema nenhum nisso. Mas o problema é quando os sonhos que nós temos colidem contra os sonhos de Deus. Não são os sonhos de Deus para nós. Isso pode acontecer, porque isso vai acontecer na vida de Jacó. Os sonhos de Jacó, você vai dizer, o que ele pediu é tão bom, até se eu estivesse lá, eu pedi também. Ele pediu pão, obviamente todo tipo de alimento. Ele pediu prosperidade, ele pediu vestes para vestir, até ele foi humilde, ele pediu pouca coisa. É claro, ele queria coisas materiais, deu para entender que ele queria isso.
ele queria até consertar os problemas familiares, se eu voltar à casa dos meus pais em paz, porque o irmão queria matar ele. Parece que são todos os sonhos bons. Mas se Deus respondesse, é isso que o Espírito de Deus hoje coloca a mim e a você, e que o Espírito de Deus nos sacoleja, sabe? A gente está assim, que a gente sabe que a gente leva aquele chacoalhão assim, que o Espírito de Deus nos sacoleja hoje, quanto aos nossos sonhos colidirem contra os sonhos de Deus. A palavra de Deus diz, isso está em Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos. Então não deixe que haja essa discrepância, essa colisão entre sonhos de Deus e os teus sonhos. Hoje Deus nos inspira e coloca você nesses bancos e te trouxe aqui para falar acerca daquilo que você deseja e para falar acerca daquilo que Deus deseja, e como você pode ter um modus operandi para evitar essa colisão, para evitar sonhos que você deseja e sonhos que Deus deseja colidirem e brigarem, e eles vão brigar aqui na vida de Jacó. Gênesis 32, 22. Então levantou-se naquela noite, tomou as 2 mulheres, as suas servas, os seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Gênesis 32, verso 23. Tomou, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Verso 24 do capítulo 32. Jacó, porém, ficou só. Olha só. Ficou só e lutou com ele um varão. Jesus começa a brigar com ele. Mas como, irmão, que é Jesus? Aí no texto é o homem. Só que é o homem que muda o nome dele. É o homem que dá sentido à vida dele. É o homem que muda o nome dele, que virou o nome da nação de Israel. Ele não é um anjo que traz a mensagem, ele diz qual é a mensagem, ele diz o que vai acontecer. É Jesus no Antigo Testamento, uma das muitas teofanias. O Cristo no Antigo Testamento, essa daqui, uma das principais. Jacó, porém, ficou só, ele lutou com ele um varão. Vamos ver as características do varão, até que a alva subiu, ou seja, ele lutou a noite inteira. Próximo verso. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Próximo verso. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Anjo entrega a mensagem para abençoar. Esse abençoa direto. Próximo verso. E disse: qual o teu nome? E aqui diz: eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou um trapaceiro, eu vi o Senhor lá, mas eu não mudei nada, eu fui um crente no 71. Então ele diz: não te chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Próximo verso. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me para saber o teu nome. Ele disse: por que perguntas o teu nome? E o abençoou ali. Chamou o nome daquele lugar Peniel, né, que é, tenho visto Deus face a face. Peniel é ver face a face de Deus. Ele estava lutando com o anjo. Nós muitas vezes estamos brigando com Deus. Existem campos de batalha, gente, quando a gente luta contra demônios, a gente sente o mundo espiritual, e Deus nos deu poder e autoridade para expulsar as forças trevas. É promessa de Deus na sua palavra. Em meu nome expulsaremos. Então, os demônios estão nas pessoas, às vezes você sente no ar, às vezes sente o cheiro, sente uma pessoa opressa, você sente porque você tem o Espírito Santo
E o Espírito Santo testifica e se comunica com o teu espírito renascido, e você sente o mundo espiritual, e isso foi te dado para você usar a autoridade, porque você é a igreja do Senhor, e os demônios se submetem, diz a palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Mas nós temos que entender que existe batalha também contra a carne e sangue. Efésios diz: não temos que lutar, não devemos lutar contra a carne e sangue, contra as pessoas, né? Mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais das trevas, contra os demônios. Então tem campo de batalha espiritual contra o demônio, tem campo de batalha contra os homens, que nós não devemos brigar. Se você está sendo tentado, o Espírito de Deus fala aqui, reflete ao coração. Se você está sendo tentado a lutar contra a carne, contra o sangue, pare. O Espírito de Deus fala a você: tire as mãos. Lance sobre o Senhor a tua ansiedade, que é muito grande, o teu coração que sai pela boca. Você quer que o homem faça, mas o Espírito de Deus hoje fala: não adianta você impingir isso, você forçar isso, porque não é por força e nem por violência, e pelo meu Espírito. E você precisa que o Espírito de Deus convença a tal pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então você tem que largar a mão e lançar sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Ele já tem mostrado isso. Então, campo de batalha tem espiritual, tem no nosso nível meramente horizontal, e tem campo de batalha que é o mais sofrido, quando a gente começa com queda de braço contra Jeová. Eu acho que Jeová tem um bracinho, irmão, que não é muito legal a gente lutar queda de braço com Deus, ou como Jacó aqui, foi tão ruim para ele que ele ficou manco para o resto da vida. Ele tocou a juntura da coxa, quer dizer, gente, pegou a coxa ali, a coxa é o músculo mais forte das nossas pernas que nos sustenta, foi ali que foi tocado. Campo de batalha com Deus. Jacó lutava literalmente, filosoficamente e espiritualmente com Jesus, com o anjo do Senhor. Por quê? Por causa que ele tinha valores e pensamentos que nós vimos ali, que não era de Deus, colocou Deus por último, queria a bênção, queria muita coisa, é uma vida que ele queria tão poucas coisas. Pense bem, ele lá em Gênesis 28, ele diz que ele queria vestes para vestir, comida para comer, e Deus veio a ele, dizendo que serão benditas todas as famílias da terra, que Jesus viria através dele, ele fazia parte do projeto de Jesus para a salvação da humanidade, dos que creem no Senhor. Uma discrepância muito grande entre os sonhos de Deus e os sonhos de Jacó. Veja as promessas que Deus instilou para ele nos textos e compare com aquilo que Jacó pediu para Deus, e ainda colocando várias condicionantes. É uma discrepância de valores e de pensamento. Quando o perdão que acontece na vida da gente, discrepância entre sonhos de Deus e sonhos humanos, e isso vai gerar briga com Deus, porque Deus quer uma coisa e o homem quer outra coisa, e a gente vai acabar digladiando, e daí a gente luta, muitas vezes sem oração, por alguma coisa, e as portas ficam fechadas, e quando finalmente a gente consegue empurrar uma porta, e a gente até comemora, e a gente até testemunha na igreja, quer testemunhar que uma bênção aconteceu, a outra porta em seguida vai estar fechada. Ou pior, como aconteceu na tua vida, que tantas portas foram se abrindo, e você viu que andou em círculos, durante todo o ano que passou. Por que isso acontece? Discrepância entre sonhos divinos e sonhos humanos. E é tudo, nós temos desejo, nós temos pensamento. Então Deus tem bases e diretrizes para você. Sonhar o que Deus sonha. Almejar o que Deus almeja. Pense, tudo aquilo que Jacó pediu, colocando como CCCCC, ele teve. Só que ele pediu vestes para vestir. Ele tinha tanto dinheiro, tantos rebanhos, tanto gado, que ele podia abrir uma loja de departamento para se vestir. Ele pediu comida, ele tinha rebanhos, gente, que se perdiam.
Ele tinha cavalos, ele tinha camelos, ele tinha cabritos, ele tinha gado, ele tinha todo tipo de ovinho e caprino. Ele pediu coisas pequenas. E Deus deu, além das coisas pequenas, infinitamente mais do que ele pediu, as grandes coisas de Deus. E você acha que você vai ser diferente? Você acha que tem problema aquilo que você pede? Você acha que tem problema os teus sonhos legítimos de querer ter uma família, ou a família reconciliada, ou os teus problemas resolvidos? Deus não tem problema com os teus pedidos. Deus não tem problema com os teus sonhos. Deus não tem problema com as tuas ansiedades, com os teus desejos, com aquilo que você quer. Na verdade, Ele quer realizar. Mas Paulo, apóstolo, dizia que Deus responde infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, tem que operar em nós. O poder para que essas coisas sejam atendidas. Jacó, os motivos que vão levar uma pessoa a ter sonhos diferentes de Deus e a começar a brigar com Deus, porque os sonhos de Deus são um e os seus sonhos são outros. Na verdade, Deus quer realizar os seus santos sonhos e conjuntamente os sonhos de cada um, o que está no teu coração. Deus fala hoje para você o que está na palavra do Senhor. É Deus que opera em vós no querer e no efetuar. Os desejos e os sonhos de uma família abençoada, isso provém de Deus. Os sonhos de uma honra que você deseja, o Senhor diz, você terá. Aquilo que está como sonho no teu coração, Deus quer realizar, mas não pela maneira humana. Não é a pedra deitada como um travesseiro, a pessoa caída, o humano na horizontalidade, tentando resolver, mas é essa pedra que fica de pé, é a verticalidade, é Deus que coloca o homem de pé, quando o homem coloca Deus como prioridade na sua vida. Jacó queria a bênção, só que sem esses entendimentos, e isso sempre, como nós falamos, deu BO na Bíblia, deu boletim de ocorrência na Bíblia. O homem deseja certas coisas, Deus desejando outro. Os discípulos, eles queriam a restauração do reino de Israel, eles tinham um orgulho pela nação de Israel, por serem israelitas. Você nota que o norte-americano tem esse problema, né? O norte-americano, se fala de América, eles colocam a bandeira, assim, tem aquele orgulho da nação. Israel tinha muito mais. Isso até impedia o acesso de Jesus às pessoas. Os próprios fariseus se orgulharam tanto que Jesus falou assim: Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão, israelitas. Não se orgulhem por ser israelitas, né? Aquele que deve gloriar-se, glorie-se no Senhor. Então, sempre, gente, nós temos que atentar para o nosso coração. Passando a palavra mais rapidamente, quais os motivos que Jacó lutava com Jesus? Psicologicamente, a nível de coração e literalmente ali. Ele queria a bênção sem o entendimento de realidades espirituais da vida cristã, sem as quais a bênção mesmo vai destruir a pessoa que tiver a bênção, sem ter o conhecimento necessário acerca dos planos e propósitos de Deus. E hoje você está tendo conhecimento aqui, puxa vida, será que os meus sonhos, meus desejos, meus pensamentos estão coadunados, estão linkados, estão alicerçados em Deus? Será que os meus sonhos, meus desejos, meus pensamentos, será que eu me submeto ao tempo de Deus? O que está matando você é o tempo de Deus. A Bíblia diz que a esperança demorada adoece a alma, mas a Bíblia diz que temos que esperar. Por isso que vem o texto da palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor. Eu estava falando dos Salmos, que tem também, esperei confiadamente no Senhor. Ou seja,
é esperar no Senhor. É quando eu espero com jejum, oração, joelho no chão. Os que esperam no Senhor, ou seja, alicerçados no Senhor, fortalecidos no Senhor, linkados no Senhor, os que esperam no Senhor, em comunhão, sentem a presença de Deus, colocam os joelhos e as lágrimas vêm. A sua vida espiritual não é seca. Esses que esperam no Senhor, amalgamados, linkados, vinculados com o Senhor, renovarão as suas forças. Você está esperando sem o link divino, daí adoece a alma e já não acredita em nada. E qualquer pregação que venha, isso é bobagem. Daí qualquer leitura de livro que você, isso é teologia da prosperidade. Qualquer versículo da palavra do Senhor que abre, mas isso funciona para o fulano, para o ciclano, mas para mim, lá no Índia não funciona comigo. Porque a esperança demorada adoeceu a alma, mas porque não tem problema em esperar, desde que espere no Senhor. Quando não esperamos o Senhor, morremos. Gente, a bênção é muito pouco, sabia? Casamento. Vamos colocar a listar as bênçãos que nós queremos. Casamento, família feliz, né? Os filhos tudo na igreja cheio de Espírito Santo, servindo ao Senhor. Pensou? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar a vender, isso até vira samba. Vamos linkar o mundo, né? Tudo isso, bota esse hoje todo. Pense naquilo que você deseja. Pense nos teus sonhos. Pense em ele sem. Dê um plus aí. Mais. Ló, o patriarca Ló, sobrinho de Abraão, teve tudo isso e acabou os seus dias muito mal. Não dá nem para falar o que aconteceu com ele. Tão destruído que Ló foi e a sua família. Ele perde a esposa, tem relações sexuais com suas duas filhas e termina a vida do patriarca Ló desse jeito. Um cara que tinha todas as bênçãos, vamos dizer assim, que um homem procura e sonha e deseja em seu coração. Então a bênção não significa muita coisa. A gente tem que compreender, e a gente sempre vai lutar com Deus, quando nós entendemos que a maior bênção que nós podemos ter é Ele. Que Ele tem que ser na tua vida, se não é, você tem que buscar enterrar teus filhos até que seja o teu desejo maior. Ele tem que ser o teu maior valor. Se a tua fé nele arrefeceu, se o teu fervor espiritual tem se esfriado, você tem que correr antes dos sonhos serem realizados. Antes de correr atrás de qualquer sonho, correr atrás disso. Ele tem que ser o teu link maior, o teu lugar maior, a tua expressão maior, o teu sonho maior, o teu desejo maior. Ele tem que ser dentro do teu coração, não da boca para fora, mas das entranhas da tua alma. As entranhas da tua alma, não é a tua boca, ela tem que dizer: Ele é o meu maior tesouro, Ele é meu tesouro escondido, Ele é meu alfa, Ele é meu ômega, Ele é tudo, a um nível tal que você possa dizer: o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada, mesmo que não tenha, porque a expressão da excelência de Deus faz com que as outras coisas sejam tão somenos. Sabe, a pessoa não tem saúde, a pessoa não tem força, a pessoa não tem dinheiro, mas a expressão de Deus é tão grande que Ele diz: eu quero que seja escrito com chumbo em pena de ferro, que o meu Redentor vive.
que em breve ele se levantará, e que os meus olhos o verão e não os olhos de outro. Ele consegue dizer: Deus deu e Deus tirou, bendito o nome do Senhor. Sabe por que Jó diz isso? O patriarca Jó, por causa da relevância de Deus era tão grande na vida dele, que mesmo ele não tendo, era como se tivesse muito mais. Não é Paulo que falou, acho que é Filipenses, se os irmãos da mídia podem me ajudar, capítulo 4, acho que é o verso 11, por que Paulo disse isso? Filipenses, Paulo estava preso, é uma das epístolas em prisão, os irmãos vão se colocar lá. Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, e a cidade de Filipos trazia para ele uma mensagem muito ruim, porque ele foi apedrejado lá, preso, apedrejado não, ele foi preso em Filipos, rasgaram suas vestes em praça pública, acusaram injustamente, ele foi colocado no cárcere interior, colocaram os pés dele num tronco, que é uma espécie de instrumento de tortura, que torturava os pés, apertava os pés, e ele foi colocado a ferros que geraram marcas na vida dele para o resto da vida. Depois ele foi solto de lá, mas daí ele escreve aos de lá, preso numa outra prisão, e ele escreve isso: não digo isso por necessidade, porque eu aprendi a ter contentamento eu estou satisfeito com o que eu tenho. Mas você está preso, pobre, você não tem uma escritura de uma terra. Paulo, você só tem tua cultura e a roupa do teu corpo. Era o que ele tinha. E estava preso, não tinha nem liberdade. Só que não digo isso por necessidade, eu aprendi, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Próximo verso: sem estar abatido, sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nossa, cara, esse cara está preso, mas é que a excelência, o Deus que lhe apareceu tantas vezes, que falou com ele, que comungava na oração, o impacto da presença de Deus era algo tão fenomenal na vida dele, que o resto era de somenos. E quando não tem esse sentimento em nosso coração, nossos sonhos são vagalhões que nos engolfam como na praia. São ondas que nos afogam, ficamos desarvorados, desesperados, começamos a ferir quem amamos e não queremos fazer isso porque amamos. Ó Senhor, ó Senhor, nós clamamos, Senhor, para que Teu Espírito Santo quebre os cedros, porque a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, e o nosso coração é uma ótima representação dos duríssimos cedros do Líbano, que nós queremos, e nós impomos os filhos, e nós impomos a esposa, e aquelas pessoas que estão abaixo de nós, e nós queremos desse jeito os cedros do Líbano, mas Senhor, que a Tua voz quebre os cedros do Líbano, porque somente a Tua voz pode fazer isso. Jacó não entendeu a bênção. Uma das coisas que mais vai fazer, nós vamos encerrar por isso, que não queremos ser muito extensivos aos irmãos. Os irmãos estão de máscara, a gente entende muito os cultos, né? Mas eu gostaria de parar nesse texto aqui. Você tem que entender os milagres e as bênçãos que foram dadas para você. Tudo isso que foi colocado de bandeja, você mesmo disse que as bênçãos foram colocadas, há uma gratidão em teu coração, e as bênçãos foram colocadas de bandeja, mas eles servem um propósito maior. Toda bênção pavimenta a nossa vida para que a gente glorifique o Senhor. Amém. Através da vida e através da morte. Isso está em teu coração, está pulsando. Sabe o que está pulsando? Não é tristeza,
é o desejo de você glorificar Deus através da vida e através da morte. Porque você foi impactado por uma presença como Jacó, de ver Deus, de sentir Deus. Você nasceu de novo. O milagre do novo nascimento é um fato. Daí você carrega ele para onde você vai. Mas você tem que entender os milagres. Jacó queria um monte de coisa, né? Mas ele não falou, e eu usarei isso para agora, assim. Vou dar o dízimo, é uma coisa religiosa, vou dar o dízimo. Aí todo mundo vem dar o dízimo. Abraão, meu avô, deu o dízimo. Daí eu vou imitar, vou dar o dízimo. Era um coração que precisa ser transformado, como de todos nós aqui, cada vez mais transformado. Temos que entender. O texto da multiplicação dos pães diz que os discípulos não entenderam o milagre da multiplicação dos pães. Todo milagre é para glorificar a Deus. Tudo que nós recebemos é para a glória do Senhor, até as nossas dificuldades, até as nossas dores. Tudo ocorre diante de um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Esse propósito ainda não foi revelado, e é por isso que a dor vem. Quando o propósito é revelado, a gente salta de alegria. Estás com dores de parto. Jesus falou que a mulher, ela sente dores de parto e sofre muito. Mas depois, quando tem a criança, nem se lembra mais da dor, pela alegria de ter um filho em seu corpo. Foi o que Jesus falou. Mas olha que interessante, quer dizer que a minha dor, da minha tribulação, é a bênção de Deus que está sendo gestada na minha vida. Fala essa palavra para você. Por favor. Se tem sem esperança, você quer chutar o balde. Mas o Senhor diz, toda a tribulação que você está passando, cada segundo, a Bíblia diz que Deus não fere os homens de bom grado. Está crescendo o negócio no espiritual. E daí sim, mas está aumentando as dores, então está prestes a nascer. É isso. Mas você tem que entender os propósitos de Deus na tua vida. Sinto de encerrar com isso daqui. Minha esposa foi pedir oração por um familiar, que era um tio dela que estava com câncer. E daí ela foi correndo numa profeta que era muito usada por Deus. Quando ela chegou lá para pedir oração para que a profeta viesse até a casa onde estava essa pessoa, seu tio enfermo de câncer, terrivelmente sofrendo, a profeta falou, Deus quer levar ele. E a minha esposa saiu desconcertada daquele condomínio de apartamento, desesperada, assim, triste, angustiada, impactada por aquela palavra que Deus iria levar. O que pode ter de bom na morte de câncer? Enquanto ele estava ali, pessoas iam ali, pastores, orar. A família, a princípio, ela não aceitava, arraigada em tradições católicas e dos seus pais, não aceitava oração, mas ver o seu parente sofrendo, e os crentes dizendo, deixa eu orar por ele, ali iam. E ali, ao orar por aquele parente que estava com aquele câncer, eles eram convidados a ir para a igreja, evangelizados, e a palavra foi entrando profundamente em toda a família. E daí eles acabaram indo para a igreja, aceitando Jesus. Ele faleceu, mas aquela família foi evangelizada. Aquela família tem pelo menos hoje pastores, 2 pastores. Eles é a base da comunidade Alcance de Pinhais, uma igreja de mais de 1.000 membros, mas isso começou nos sonhos de Deus. O que eu disse para você hoje?
Põe de pé. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho planos de bem e não planos de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Eu tenho vida e vida com abundância. Eu tenho o melhor reservado. Mas comece a ter uma íntima comunhão comigo, para que teu coração possa esperar, para que teu coração possa se submeter ao modus agendi divino e à lei de Deus, porque Ele não quebra a sua lei. Amém. E para esperar e aceitar os processos de Deus, que às vezes são passar por vales muito profundos, como Jacó passou, só alicerçado nele. Quando nós estamos espiritualizados, cheios da presença de Deus, a gente aguenta essa pessoa que fica buzinando, porque a gente está na oração, a gente está sobrenaturalizado. Então, nós temos que continuar essa palavra aqui. Deus, se Deus nos der vida e saúde, estaremos assim fazendo, tá? Mas hoje quero que você medite